Não sei se estão lembrados, mas recentemente o professor Cavaco Silva veio a público e fez algumas críticas a nível dos partidos, fez ao Partido Socialista e ao Chega, tentou não fazer críticas ao governo, dando a ideia de que estava mais a dar direções do que propriamente a criticar, e depois acabou por ter aqui uma resposta de André Ventura. Para aqueles que não estão lembrados, eu venho mostrar-vos rapidamente as declarações do professor Cavaco Silva e vamos fazer uns comentários sobre estas declarações e ouvir a resposta que foi dada, segundo vi, pelo menos no Instagram, no dia de hoje, por André Ventura. Vamos ver e fazer uns comentários. Ora, como eu dizia, esta notícia é do Público. Basicamente, o que é que temos? O ex-presidente da República, Aníbal Cavaco Silva, defendeu uma ação reformista do governo de Luís Montenegro, criticando a falta de coragem do Partido Socialista e impreparação do Chega perante reformas estruturais. Esta expressão das reformas estruturais tem servido para um conjunto de pessoas se passearem pela praça pública e nós aplaudimos sempre esta ideia de reformas estruturais, quando na verdade ninguém sabe bem o que é que isso significa. As reformas estruturais realmente em Portugal são necessárias, nomeadamente, falo por exemplo do sistema da segurança social, que evidentemente que não tem qualquer estrutura, não tem qualquer perspectiva de futuro. Eu já falei várias vezes desta estatística, mas a minha geração, quando chegar à altura de se reformar, se tiver reforma, vai receber menos de 40% do seu último salário, com o custo de vida de daqui a 50 anos. Portanto, imaginem vocês receberem 40% do último salário, que será maior do que o de hoje, pelo menos é o que se espera, mas ficam com o custo de vida daqui a 50 anos, basicamente, pelo menos se forem mais ou menos da minha idade, e ainda ficam com 40% desse último valor. E, portanto, percebam que isso não é sustentável de maneira nenhuma. Vai haver aqui uma problemática em que se vai utilizar dinheiros públicos para colmatar esse sistema de segurança social que evidentemente não se sustenta a si mesmo, que toda a gente sabe que é um esquema de pirâmide, não é nada mais do que isso, e enquanto não se disser abertamente às pessoas que este sistema de segurança social vai ter que acabar porque não é possível sustentá-lo, vai ter que se alterar, que se propor outro tipo de sistema, até se dar mais autonomia às pessoas em última instância para terem algum dinheiro armazenado, independentemente do que lhe façam, se o quiserem investir, se o quiserem colocar noutro sítio qualquer, estejam à vontade para isso. Agora, será seguramente melhor, por muito poucos que sejam os ganhos, vocês colocarem o dinheiro seja onde for e ganharem alguns dividendos, a valorização das ações, por exemplo, o que quer que seja, do que terem no sistema de segurança social em que vocês, ao fim de trabalharem a vida toda, ficam com 40% do vosso último salário, que é uma coisa que é evidentemente inaceitável. Mas isto é apenas um exemplo do que eu dizia de uma reforma estrutural, mas fala-se muitas vezes, esta expressão é utilizada com frequência. E eu acho que era importante começarem-se a desafiar as pessoas que falam das reformas estruturais a explicarem o que é que isso significa na prática, porque andamos com esta converseta já há muito tempo e nunca ninguém explica bem o que é que isso significa, quais é que são as reformas estruturais. É porque a partir do momento que disserem uma, pode haver um debate sobre elas e o professor Cavaco Silva poderá ter uma voz ativa, se é essa a ideia dele, e se não for apenas tentar dar de si, mas eu acho que quando se diz reformas estruturais temos que deixar a expressão propriamente dita e falar do que é que se quer dizer com isso. E já agora, se for para aplicar reformas estruturais e o professor Cavaco Silva e outras pessoas considerarem que são precisas, devia-se perguntar também, professor Cavaco Silva, com essas reformas, esta Constituição permite essas reformas ou temos que alterar para fazer essas reformas? O que é que elas significam e se cabem na Constituição? Se não cabem na Constituição, porque é que ouvimos partidos a falar de reformas estruturais que acham que sempre que se fala da alteração da Constituição, como se falou recentemente, é um ataque ao regime como o conhecemos. Pode ser uma forma de alteração, mas como sabem, a Constituição já foi alterada várias vezes. Mas isto são, enfim, apenas pequenas perguntas que poderiam ser feitas às pessoas que gostam de se passear pela arena pública e que hoje em dia é mesmo uma arena, e eu decidi escolher esta palavra de propósito, com esta expressão e não dizem no fundo o que significa. Mas não desconversando muito, não divagando muito, o que é que eu dizia? Quanto ao Chega, aponta o professor Cavaco Silva, trata-se de uma força política desprovida de uma ideologia minimamente coerente que tem revelado uma óbvia impreparação técnica para falar de políticas para o progresso do país, e quem tem como marca distintiva a retórica da confrontação e do discurso de ódio, do insulto, da calúnia e da mentira. Tem graça que destes três partidos que neste momento têm
basicamente a maioria dos votos, portanto há aqui um sistema tripartido. O partido menos ideológico é provavelmente o Partido Social Democrata, e provavelmente, nem digo provavelmente, é mesmo o Partido Social Democrata. Reparem que na mudança de lideranças, por exemplo, se recordarmos a liderança de Rui Rio, que não foi assim há tanto tempo, vocês vão seguramente lembrar-se que Rui Rio disse que o PSD, e com razão, porque era o que diziam os seus fundadores, o PSD é um partido centro-esquerda. Luís Montenegro, há uns tempos atrás, apresentava-se como líder da direita. Hoje em dia, aliás, até para se safar daquilo que se passou nas presidenciais, Luís Montenegro veio ao público e disse: não, o Chega está à direita, o Partido Socialista está à esquerda, nós aqui estamos ao centro. Portanto, se há um partido indefinido destes três que têm a maior parte dos votos, é o Partido Social Democrata, mas isso ao professor Cavaco Silva não lhe importa muito. Diz também, escreve ainda que qualquer invocação comparativa de André Ventura com a primeira-ministra italiana Giorgia Meloni é totalmente despropositada. Não sei se é porque ele pensa se gosta de Giorgia Meloni, se não gosta, para o caso também não é isso que está em causa, mas agora que tem mais ou menos a noção das declarações, vamos ouvir a resposta do presidente do Chega e fazer uns comentários. Já estou habituado a que o professor Cavaco Silva faça este tipo de análise, de que o Chega é uma ameaça ao PSD, de que o Chega vai ficar no controle do país se não se fizer nada, de que há aqui uma ameaça sobre o sistema democrático. Vamos lá ver. Quem é que permitiu que o cabaz alimentar chegasse a estes valores? Foi o Chega? Não foi o partido a que pertence o professor Cavaco Silva, ao PSD. Quem é que permitiu desbaratar o dinheiro que veio da União Europeia durante os anos 80, 90, 2000 e que as pessoas ficassem cada vez mais pobres e Portugal seja hoje, como ele próprio diz, um país relativamente pobre? Quem é que foi 10 anos primeiro-ministro? Não fui eu. Quem é que foi Presidente da República? Não foi o André Ventura? Foi o professor Cavaco Silva? Olha, nós estamos no Qualifica, no Porto, com milhares de jovens. Quem mandou estes jovens para fora? O país que os deixou a emigrar não foi o Chega. Acho é que é hora do professor Cavaco Silva assumir a sua própria responsabilidade, porque ele teve responsabilidades no país, e assumir a responsabilidade dos dois partidos que governaram Portugal. Isto geralmente tem graça quando são questões que são apontadas ao Chega e são apontadas por antigos governantes. Geralmente até tem graça quando falamos de militantes dos partidos PS e PSD. Mas tem mais graça quando falamos de antigos governantes desses mesmos partidos. São pessoas que literalmente contribuíram para o atual estado de coisas, e nós sabemos, aliás, até segundo uma belíssima reportagem que o Página 1 fez, sabemos que o país está estagnado economicamente quando olhamos para métricas per capita para aí há 30 anos, e portanto é importante ter em consideração que as pessoas que governaram estiveram mais preocupadas com dar continuidade à sua carreira política do que propriamente tratarem de reformas estruturais. E eu admito, e até dou à bébia Pedro Passos Coelho, por exemplo, porque foi primeiro-ministro numa circunstância muito particular, e essa circunstância era maioritariamente determinada por pessoas externas à sua governação. Aliás, o Partido Socialista até criou o segundo resgate na altura, e portanto, com essa exceção e com pouquíssimas outras, eu acho que é importante dizer que estas pessoas foram os responsáveis diretos pela atual situação do país. O Chega não nasce enquanto problema, ou seja, o Chega não é o problema, o Chega é uma reação ao problema. O Chega e outros partidos da família política, e que até podem ser de outras famílias políticas, estes partidos nascem porque houve um centro político, ora centro-direita, ora centro-esquerda, que fracassaram ao longo deste tempo, principalmente em Portugal. Tiveram todo o apoio financeiro da União Europeia que poderiam ter tido, tiveram todas as condições governamentais, até maiorias absolutas, um sistema político relativamente estável, diga-se de passagem. Aliás, a maior prova disso é, por exemplo, o facto de haver uma tradição em Portugal de quem ganha um mandato de Presidente da República geralmente ganha o segundo, coisa que eu acho que já acabou, mas apesar de tudo, tivemos isso durante muito tempo, muitas décadas, e portanto, dada toda esta estabilidade política do sistema político, entendiam-se PS e PSD com tranquilidade. E depois o país está estagnado em métricas per capita há 30 anos. Deram cabo da agricultura, deram cabo das pescas, cederam a acordos da União Europeia, deixaram entrar a imigração em massa, e agora o professor Cavaco Silva, já na reforma, tranquilíssimo com a reforma, vira-se, se calhar a culpa é do Chega. Não, o Chega tem 6 anos. A democracia tem mais de 50. E, portanto, se calhar convém assumir responsabilidades, principalmente porque estamos a falar de um senhor que foi primeiro-ministro 10 anos. E, portanto, era isto no fundo que eu tinha para partilhar no dia de hoje. Obrigado por estarem desse lado, deixem o gosto e subscrevam, têm as minhas redes sociais e o MBA na descrição, por acaso de quererem fazer alguma doação, e nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.